A música que estudaremos hoje é da banda Killswitch Engage. Killswitch Engage, na verdade, se escreve de forma separada, mas a banda optou por deixar assim, de forma junta. Switch. Vamos entender primeiro o que é um switch. Switch é um interruptor. Todo aquele botão que é usado para ligar e desligar alguma coisa é um switch. Kill quer dizer matar. Então é um botão que tecnicamente serve para matar, né? Um botão que dispararia algum tipo de arma, como por exemplo um míssil. Esse poderia ser um kill switch. Por exemplo, um botão dessa forma. Imagina que esse botão aqui ele dispara um míssil para algum lugar, né? Para uma determinada área. Então esse seria um kill switch. Pois é um botão que vai disparar uma arma que ela vai kill, ela vai matar. Engage pode ter vários significados e o significado que eu acredito que faz sentido é o sentido de atacar. Engage quer dizer então atacar. Então é um botão que você usa para atacar e para matar. A música que nós estaremos estudando hoje, ela é Always. 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 A pronúncia aqui inicial de always não é com o som de A, tá? Always. E sim um som de O. Always. 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 Então aqui no começo vocês podem forçar bem esse O. Always. E essa música, ela faz parte deste álbum. Disarm the Descent. Disarm the Descent. Disarm é desarmar. The quer dizer o ou a. E descent pode significar tanto descida. Aqui ele mostra como descida, mas na verdade a tradução do álbum quer dizer desarmar a descendência. Essa descendência é a descendência de alguém, por exemplo, o vô, o pai, o filho. Isso é uma descendência. Então, desarmar a descendência e não desarmar a descida. Apesar de descent significar também descida. Disarm the Descent. Mas é desarmar a descendência. A música já começa com in these. In quer dizer no ou na. E these. O som bem forte. Assim de these. These. Como se fosse um i aqui. These. Vai ser então nestes, tá? Os dois juntos querem dizer nestes. Moments. Momentos. Of. Preste atenção também no of. Of. E não of. Off. Muitas pessoas acabam pronunciando esse of como off, mas na verdade é um of. É como se fosse um A e um V. Of. Que quer dizer de. Loss é perda. End é e. Torment é tormento. Uma coisa que os nativos de inglês eles fazem é geralmente, por exemplo, nas palavras como loss and. Aqui como termina com uma consoante e a próxima palavra começa com uma vogal, eles acabam pronunciando tudo isso aqui como se fosse uma palavra só. Como se fosse lawson, como se fosse dessa forma. Lawson. E é exatamente o que o vocalista nessa música ele faz. Ele pronuncia isso aqui, Lawson and torment. In this moment of loss and torment. Em frente, when. Quer dizer, quando, mais uma vez, que the. When the. Que quer dizer tanto os, as, ou no singular, o e a. Vasts é vastos, aquilo que é grande, que se expande. Skies é céus. E sky, ele se refere ao céu que é azul durante o dia e negro durante a noite, que você pode ver as estrelas. Mas quando você for se referir ao céu com essa conotação religiosa, onde você faz referência a Deus, aos anjos, aí então é heaven. E aí aqui ele aparece como paraíso, mas também significa céu. A diferença é que heaven tem esse sentido religioso. É o que nós chamamos de paraíso. E sky é o céu que nós vemos se olharmos para cima. Don't é a contração de do not, ou seja, don't é a mesma coisa que do not. A diferença é que eles tiram esse o aqui e colocam um apóstrofo. Sim, parecem.
To call to you. Ligar para você. To call. Quando você faz um to call, é como se você pegasse... É a mesma coisa que você pegar o teu telefone e ligar para alguém. Você está fazendo um to call, que é uma chamada. Fazer uma chamada, ligar to you. To you seria para e you é você. Então, quando os vastos céus don't, não, sim, parecem to call to you, ligar para você. Esse ligar para você tem o sentido de se importar. Então, quando esses vastos céus parecem não se importar com você. Esse é o sentido dessa frase. Mais uma vez, aqui embaixo, when, que quer dizer quando. When the, mais uma vez aqui, ó, o. Aqui em cima ele tem o sentido, né, de os, e aqui o, que é exatamente esse the, ele pode significar tanto os quanto o, e também a, ou até mesmo as. Weight, quer dizer peso. Weight. Quando você sobe na balança, você está querendo descobrir o teu weight, que é o teu peso. Of this. Aqui em cima nós temos these, e aqui é this. Aqui onde é que tem e, em this, ele vai ter o som forte de i. Aqui é como se fosse um i. These. E quando for um i, ele vai ter um som de. É como se fosse o contrário. This. É como se fosse um e, ó. This. E aí se você juntar of this, aqui ele parece como disto, mas pode ser também, ó, desse, ou até mesmo aqui, ó, deste. World é a palavra mundo. Essa palavra que todo mundo tem dificuldade para pronunciar. Eu também, até hoje eu tenho dificuldade para pronunciar essa palavra, mas depois de tanto treino eu consegui melhorar bastante essa minha pronúncia. E a única forma de vocês conseguirem pronunciar a palavra mundo corretamente em inglês é fazendo isso, é ouvindo world e treinando, ouvindo e treinando. Qual que é a maior dificuldade? É esse L, que é o que os ingleses chamam, né, de dark L, que é aquele L pronunciado no fundo da garganta. Então você começa com war, e aí faz o L, né, que é L. Você pode começar treinando só com L, que é a letra L em inglês. L. Aí começa então. War. E agora coloca o L junto. War. E treina. Repete várias vezes. E por fim, o D, que é um D. World. Façam, treinem, ouçam várias vezes e pronunciem várias vezes. E pouco a pouco vocês vão estar melhorando a pronúncia de vocês. Não só dessa palavra world, mas também de qualquer outra palavra que vocês tiverem dificuldade. O próximo aqui é o que nós chamamos de phrasal verb, que seriam duas palavras que, na verdade, eles significam uma coisa só. Bears quer dizer ursos e down quer dizer para baixo. Juntando as duas aqui parece que não vai formar nada, né? O que você tem que pensar é que o inglês ele funciona de uma forma diferente. E por isso você não pode pensar no inglês com a cabeça de português. Apenas entenda que bears down significa desaba. Pronto. Entenda isso. Da próxima vez que vocês ouvirem bears down, vocês vão saber que a pessoa que está falando isso, ela está falando desaba. Então, when the weight, quando o peso of this, desse world, bears down, desse mundo, desaba. And, e, the, mais uma vez, the, as, aqui ó, as, ali em cima era o e os, né? Aqui vocês podem perceber que o the já é as. A coisa boa de estudar inglês é que, por exemplo, no português você tem, né, o as, você tem o o, você tem o os. E no inglês eles têm uma palavra só que significa tudo isso, tanto os, quanto o, quanto as e quanto a. Vai ser a mesma coisa, que é o the. Esse the, ele também, alguns nativos de inglês pronunciam isso com o som de i, falando the. Então, se vocês ouvirem the e the, saibam que é a mesma coisa. Stars.
Stars é estrelas. Have fallen. Aqui nós temos o que é chamado de present perfect. Aqui em cima é o phrasal verb e aqui é o present perfect. Duas coisas que nós temos no inglês aí. Present perfect seria o verbo no particípio, ou seja, esse fall, o verbo cair, ele é assim, ó, fall. Mas aí quando ele está no particípio, é bem provável porque ele esteja em uma estrutura chamada present perfect, que é junto com o have. Então eles podem aparecer tanto quanto com o have, com o has e com o had. Então eles podem aparecer o present perfect exatamente dessa forma aqui, com o have, com o has e com o had. E aí o verbo vai vir no particípio, que seria o verbo assim, ó, nessa estrutura. Ao invés de ele aparecer normal, assim, em fall, ele vai aparecer no particípio, que é o fallen. Fallen. Vocês não precisam se preocupar com isso também. Apenas coloquem no Anki de vocês e saibam que have fallen quer dizer que é o present perfect. E também isso aqui significa uma coisa só, que quer dizer caíram. Tá, o que é esse present perfect? Só para a gente poder entender um pouquinho. O present perfect, ele é uma coisa que aconteceu no passado, mas é como se ela ainda tivesse acontecendo. É um pouco difícil de você entender, mas eu digo para vocês que continuem estudando, continuem se expondo ao inglês e pouco a pouco vocês vão começar a entender isso. No começo realmente pode ser um pouco complicado, uma coisa que aconteceu no passado e acontece agora como isso. Então, apenas continuem estudando e se expondo ao inglês que pouco a pouco vocês vão começar a entender isso. Mas have fallen quer dizer caíram. Like pode ser como, mas like também tem aquele sentido de gostar. Se você like alguém, então você gosta de alguém. Mas aqui ele está com o sentido de como. Tears. Esse tears, esse TA, ele vai ter um som de I. Esse TA aqui, ó. Tears, e não tears. Tears, que quer dizer lágrimas. Então, as estrelas caíram, have fallen, caíram, like tears, como lágrimas. O refrão, I, quer dizer eu, am, estou. O que vocês vão ouvir muito é esse I am pronunciado dessa forma. I'm. Mas saibam que tanto I'm quanto I am significam exatamente a mesma coisa. With quer dizer com. Esse with, a pronúncia dele é como se aqui fosse um sopro, esse TH. Vocês vão pronunciar we, e esse TH é como se fosse um sopro. with, O TH é como se fosse um sopro, with. E quer dizer with, com. Eu estou, I am, eu estou with, com you. Você, always, sempre. Muitos de vocês devem estar também se perguntando qual é a diferença de always para forever, always e forever. Os dois querem dizer sempre. O forever vai ter esse sentido mais de para sempre. Mas entenda uma coisa, o forever, ele tem esse sentido de futuro. Se você falar que vai amar alguém para sempre, então você está dizendo que vai amar essa pessoa forever, para sempre. Olha só, tem esse sentido de futuro. Agora, o always, ele também significa sempre, mas ele tem o sentido de algo que acontecia no passado e que também ainda acontece no tempo presente. Se vocês forem depois assistir o videoclipe dessa música, vocês vão perceber que no videoclipe tem ali dois irmãos e um deles acaba morrendo. E é por isso que é como se o outro irmão que está vivo, ele cantasse assim, ó, eu estou com você sempre. Ou seja, ele está se referindo no passado, porque o irmão dele já morreu. E não, eu vou estar com você sempre, forever, porque forever tem esse sentido de futuro. Se o irmão dele estivesse vivo, aí ele poderia dizer, eu vou estar contigo para sempre, forever. E é por isso que, então, aqui a palavra é always, pois ela está se tratando desse passado. O passado onde os dois irmãos, eles viviam juntos. Estou com você sempre. From the. O from, tanto from quanto from the, pode significar da, do. Vocês também não precisam se preocupar com isso. Entender porque from e não pode ser só from, como vai ser aqui embaixo, que é from life e não from the life. Apenas
vão estudando, colocando essas frases de vocês no Anki. Quando vocês ouvirem From the Darkness, vocês já vão saber que é da escuridão. E From Life é da vida. Mesmo que um tenha o the e o outro aqui não tenha o the. Apenas coloquem no Anki de vocês e estudem dessa forma. Não fiquem se perguntando o porquê disso e o porquê daquilo. Vocês vão perceber que, assim como no português, vocês falam muitas coisas que vocês não sabem o porquê daquilo, mas vocês só sabem que é o correto. E para aprender inglês de uma forma mais fácil, vocês devem fazer exatamente da mesma forma. Não fiquem na noia de ficar se perguntando o porquê disso e o porquê daquilo. Apenas vão se expondo ao inglês e consumindo inglês todos os dias. Darkness. Darkness quer dizer tanto escuridão quanto aquilo que é escuro, aquilo que é tenebroso. Pode ser até mesmo trevas, se você for traduzir darkness. Mas aqui é da escuridão. Por quê? Of night. É da escuridão da noite. Of night. Till. Till é a mesma coisa que until. Os nativos ingleses eles falam tanto quanto till e tanto until. Você vai ouvir as duas formas. The morning. The morning. Da manhã. Mais uma vez. I am with you always. Eu estou sempre com você. From life. From life. Esse life não é life com esse som forte de I, mas sim com o som de F. Life. 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 É quase como se não houvesse esse E aqui na frente. Life. From life. Da vida. Until. Até. Death, que a morte. Esse que seria o that, que quer dizer que. That. Pode ser também naquele ou naquela, mas o that é o que? That. That. Esse que. Outra coisa também que os nativos ingleses fazem é simplesmente ocultar esse that aqui, ó. Eles acabam ocultando em muitas frases deles. E é por isso que para nós que fica que a morte. Mas para eles fica apenas morte. Eles sabem que é from life until até que a morte. Death. Então, é morte. Death. 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 Takes me. Me leve. Me é me. Me. Até a escrita, né? Acaba sendo igual. Mas é me em inglês. Me. 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 It takes me. É leve. Então, da vida até que a morte takes me. Me leve. Monuments. 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 São lápides. Built. Built. Construídas. In. Em. Remembrance. Remembrance. Construída em memória. Remembrance quer dizer memória. Of me. Em minha. Então, lápides construídas em minha memória. Monuments fade. Mais uma vez, lápides, elas fade. O que é fade é desaparecer. Imagine uma nota fiscal que o que estava escrito nela foi desaparecendo com o passar do tempo. Isso é um fade. É ir desaparecendo pouco a pouco. Erode. Erode é eroding. Eroding. Erode. Erode. Erode é aquilo que vai... Imagine uma lápide que ela está exposta ao tempo e de tanto chover e pegar sol, ela vai abrindo buracos nessa lápide. E isso é erodir. Ele fala aqui também que esses monumentos decay. 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 Decay é corroer, ser corroído. Então as lápides, elas fade, erode and decay. Elas são corroídas, erodem e desaparecem. Memories. Memories, memórias. Memórias. Qual é a diferença de memories e remembrance? Memories. Memories está no plural, mas memory, assim, memory é a capacidade que você tem de armazenar algum evento que você viveu, que você experienciou. Isso então é memory. Seria tanto essa capacidade de você reter esse conteúdo, quanto o evento daquilo que aconteceu. Por exemplo, se esses dois irmãos aqui que aparecem no videoclipe dessa música, uma coisa que talvez eles faziam muito juntos era ouvir Kill Switch Engage enquanto eles estavam na praia, por exemplo. Isso então é um memory. Se eles fizerem isso várias vezes, então se tornaram memories, né? Memórias.
Enquanto remembrance é o ato de lembrar. É essa ação de você lembrar. Então, se as lápides elas são construídas para que então ocorra esse ato de lembrar daquela pessoa que está enterrada ali. Então, remembrance é o ato de lembrar de alguma coisa, enquanto memory, assim, dessa forma, no singular, memory, e aqui é a diferença que está no plural, memórias. Então, memory é o evento daquilo que aconteceu. Por exemplo, como eu disse, se esses dois irmãos eles ouviam que o Switch Engage junto, então isso foi um evento que aconteceu na vida deles, e por isso se tornou uma memory, uma memória. E também pode ser a capacidade de você reter alguma coisa. Por exemplo, você vai perguntar para uma pessoa se ela é boa de memória ou não. Então você vai perguntar se essa pessoa se ela tem uma boa memory, se ela tem uma memória boa, e não uma remembrance. Então, remembrance, o ato de lembrar, enquanto memory é o evento daquilo que aconteceu. Or, são, all, forcem bem esse L, tá? All, tudo. That, olha o that aqui que eu falei para vocês. That, aqui na verdade ele não foi ocultado. Aqui tá o that. That, que quer dizer que remain, permanecem. As far as east. As far é uma estrutura do inglês muito usada, que quer dizer tão longe quanto. Aqui eu traduzi como assim como é longe. As far as quer dizer assim como é longe. Então, ele está dizendo as far as east. Ele está falando assim como o leste. East é leste. Is from é do. Is from the é aí longe, que ainda faz parte do as far as. Longe. The do west. Do oeste. Remember, lembre-se. Remember quer dizer lembrar. Aí aqui, como ele está dizendo para alguém, né? Remember. Então é lembre-se. Aí ele vai cantar o refrão mais uma vez para vir para essa parte aqui. When, quando. Hope é a esperança. Hope na verdade é esperança. Mas como os nativos ingleses eles gostam de encurtar tudo, esse A, para eles aqui, é como se eles não colocassem. Mas para fazer sentido para nós em português, nós precisamos colocar então, quando há esperança. Seems, parece. E qual é a diferença desse seems com S no final para esse sim sem o S no final? Bom, os dois querem dizer parece. A diferença é que esse sim ele faz referência aos skies, que quer dizer céus. Então, o que parecem são os céus. Ou seja, quando os céus parecem não ligar para você. E aqui é quando a esperança parece. Então, a diferença é essa, que se você fosse substituir os céus por algum pronome, para modificar a frase, deixando ela assim, quando eles parecem, você iria substituir os céus por they. They, que quer dizer elas ou eles, porque aqui é céus, no plural, céus. Então, se você fosse dizer quando eles parecem, você usaria então o they. E, enquanto aqui há esperança, se você fosse substituir ela por algum pronome para dizer assim, quando ela aparece, você usaria então o it. Que quer dizer tanto ele quanto ela. Quando você usa para se referir a algum objeto ou alguma coisa. Quando for algum objeto ou alguma coisa, você vai usar o it. Que quer dizer tanto ele quanto ela. Então, é por isso que aqui aparece esse seems com S, porque ele está usando aqui como se fosse o it, que quer dizer a esperança. A esperança ela é como se fosse uma coisa, ela não é uma pessoa, porque
Se fosse para substituir por algum pronome, então você substituiria o hope por it. It. Aí ficaria when it seems lost, down and lonely. E aqui, enquanto nessa frase, se você fosse substituir os céus por algum pronome, o pronome que você iria usar é o they. Então, quando você usar o they, o I, que quer dizer eu, e o e ou you, que quer dizer você vai usar os verbos sem esse S aqui no final. Quando você estiver se tratando desses três pronomes, o eles, o eu e o você, é os verbos sem o S. Agora, quando for o it, que quer dizer ele ou ela, tanto para coisas e objetos, e também o he, que quer dizer ele, se tratando de uma pessoa, e ela, também se tratando de uma pessoa, os verbos, eles vêm com um S no final. Sempre quando você estiver se referindo a it, he e she, os verbos, eles vêm com esse S no final. É por isso que aqui, então, ele tem esse S no final. Porque esse hope, que é a esperança, é a mesma coisa que it. It. Mas aqui, esse skies, ele também é um it. Mas a diferença é que aqui ele está no plural, não é apenas um céu, são os céus. Então é por isso que, se você fosse trocar esses céus por algum pronome, qual desses pronomes iria se encaixar ali? É claro que é o they, que quer dizer eles. Então, quando eles parecem não ligar para vocês. Essa é a diferença. Mais uma vez, quando você for usar they, I e you, o verbo que vier depois, ele é sem o S no final. Mas quando for it, he e she, o verbo ele vem com o S no final. Se você não entendeu nada e achou tudo muito confuso, apenas coloque essas frases no teu Anki e continue revisando elas. E com o passar do tempo, com os novos estudos das novas músicas, mais cedo ou mais tarde vocês vão aprender essa diferença. E quando aparecer o seems e o seem ou outro verbo com o S e sem o S, vocês vão entender o porquê disso. Mas se vocês não entenderam, apenas coloque essas frases no teu Anki e vá revisando elas com o passar do tempo e fazendo novos estudos aqui no canal com novas músicas. E eu garanto que vocês vão aprender o que é essa diferença de seems e seem. E eu também dos outros verbos que vão o S e os verbos que não vão esse S no final. Lost, perdida. Down. Down tem esse sentido de que aquilo que foi para baixo, aquilo que desceu de posição. Então, se foi para baixo, quer dizer que então ela foi reduzida. Então a esperança ela foi para baixo, ela foi reduzida. Lonely, 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 lonely. And lonely. And é e lonely pode ser tanto no sentido de deprimida, miserável ou até mesmo pobre. Aquilo que foi enfraquecendo, aquilo que foi ficando em uma condição precária, que é hope, a esperança. Ela aparece então agora perdida, reduzida e pobre. É uma esperança que em dado momento ela estava alta, mas agora ela está tão para baixo que ela é uma esperança miserável. I am, mais uma vez, eu estou. Aí aqui temos uma palavra nova, here. Here quer dizer aqui. Here. 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 Mais uma vez, o som de I aqui no lugar de C. Here. Here. Eu estou with you always. Com você. With. Com. You. Você. Always. Sempre. Eu estou aqui com você sempre. Esse aqui ajuda até a reforçar esse sentido do always. Que o always ele tem esse sentido de algo que acontece ou algo que acontecia. Então por isso que é always e não forever. Aí temos aqui I am with you always. Ele repete mais uma vez. Eu estou com você sempre. From darkness of night. Da escuridão da noite. E por último, o vocalista vai repetir mais uma vez o refrão que nós já estudamos.
Bom, essa foi a videoaula da música Always, da banda Killswitch Engage. Se você ainda não sabe o que fazer depois dessa aula, vai estar aparecendo tanto no card quanto na descrição desse vídeo um outro vídeo do qual eu explico passo a passo de como você deve estudar com música e quais são os próximos passos que você deve fazer depois de cada aula. Se você ainda não assistiu esse vídeo, então é muito importante que você o assista. Ele estará no card e também na descrição desse vídeo. Por hoje era isso. Até a próxima.